Diante do agravamento da pandemia do coronavírus de 2019, que está no pior momento no Brasil, os secretários estaduais da Saúde divulgaram uma carta nesta segunda-feira criticando a ausência de uma condução nacional, a falta de liderança do presidente e propondo a restrição máxima de atividades não essenciais em regiões com mais de 85% dos leitos hospitalares ocupados e um toque de recolher nacional das 8 às 6 da manhã. Na maioria dos estados, as unidades de terapia intensiva têm ocupação acima de 80%. Ao conhecer a gravidade da situação, o vice-presidente Hamilton Mourão mencionou a vacinação em massa como única saída. O resto tudo é paliativo, afirmou o general, para não contrariar o presidente Jair Bolsonaro, que no fim de semana criticou o uso de máscaras e voltou a atacar os governadores que adotaram medidas de isolamento. Mas qualquer paliativo é necessário nesta hora para mitigar os danos e salvar vidas. Mentindo como de costume, Bolsonaro afirmou aos seguidores que não errou nunca em sua avaliação da pandemia, mas disse que era uma gripezinha, que haveria menos de 800 mortes e terminaria em abril, e que a segunda onda era uma conversinha. Só nesta segunda-feira, Bolsonaro mentiu 5 vezes ao dizer que o inútil tratamento precoce com hidroxicloroquina e ivermectina funciona e não tem efeitos colaterais, que o isolamento não adianta, que não poderia comprar vacinas antes de serem aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e que São Paulo tem o maior número de mortes por habitante. A Organização Mundial da Saúde reiterou nesta terça-feira que o tratamento preventivo com hidroxicloroquina não funciona e que o medicamento não diminui os riscos de hospitalização e morte. Bolsonaro alegou que a Coreia do Sul usa hidroxicloroquina, mas na verdade abandonou esta droga em junho do ano passado. O distanciamento social levou a uma queda de 35% nas mortes em Manaus. Tanto o governo federal quanto o do estado de São Paulo compraram vacinas antes da aprovação. E a mortalidade no Amazonas é maior do que em São Paulo. Nesta segunda-feira, a média diária de mortes dos últimos 7 dias bateu o 5º recorde em 6 dias. Chegou a 1.223 desde 21 de janeiro, está acima de 1.000 mortes por dia. Foram notificadas mais 818 mortes e 40.479 contaminações novas. O país registrou até agora 10.590.000 casos confirmados e 255.836 mortes por Covid-19. A média diária de contágios está em 56.011, com um aumento de 23% em 2 semanas, o que significa tendência de alta. Para tentar conter esta alta, os governadores propõem um confinamento com a proibição de eventos, congressos e cultos religiosos em todo o país e, nas áreas onde os hospitais estão mais sobrecarregados, o fechamento do comércio não essencial, das escolas, dos bares e das praias. Pernambuco vai fechar clubes, parques e praias nos fins de semana. Mato Grosso impôs toque de recolher das 9 da noite às 5 da manhã e proibiu todas as atividades econômicas não essenciais das 7 da noite às 5 da manhã. O Acre vai fechar os espaços públicos de lazer e o comércio nos feriados e fim de semana, inclusive supermercados, bares e restaurantes, que poderão trabalhar com serviço de entrega. No domingo, Bolsonaro tentou se livrar da responsabilidade, terceirizando a culpa ao revelar o montante de dinheiro repassado pelo governo federal aos estados, apresentando como uma generosidade sua. Em carta, 19 governadores responderam que o dinheiro extra para a saúde foi mínimo. O presidente juntou tudo, repasses obrigatórios, como os fundos de participação de estados e municípios, dívidas suspensas, que não são doações, porque terão que ser pagas no futuro, o auxílio de emergência aprovado pelo Congresso. A população pagou 1,5 trilhão em impostos federais e o governo central devolveu 837 bilhões. Esta centralização visa criar um equilíbrio, distribuindo mais proporcionalmente aos estados mais pobres. É dinheiro público, não é do presidente, que trata a máquina do Estado, às vezes, como se fosse propriedade sua. Enquanto isso, os prefeitos formaram um consórcio para comprar, já tem mais de 100 prefeitos no consórcio, para comprar vacinas.
Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal autorizou estados e municípios a comprar vacinas se o Plano Nacional de Imunização atrasar ou houver escassez em determinadas regiões. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes promete vacinar todos os maiores de 60 anos até o fim de abril. Em contraste, na Índia, o primeiro-ministro populista e ultranacionalista Narendra Modi, que tem uma afinidade com Bolsonaro, a quem convidou para a festa nacional do país, pois Narendra Modi tomou a vacina indiana Covaxin em público e escreveu no Twitter: a Índia está vacinando maiores de 60 anos e quem tem comorbidades. E elogiou os cientistas e doutores indianos que estão ajudando o mundo a combater a Covid-19. A vacinação pode ser marcada pelo telefone, pela internet ou em postos. Os indianos podem escolher o centro de saúde mais adequado. Mais de 257 milhões de vacinas foram aplicadas até hoje no mundo, 75 milhões nos Estados Unidos, doses de vacinas, 45 milhões na China, 35 milhões na União Europeia, mais de 20 milhões no Reino Unido, 15 milhões na Índia e mais de 8 milhões e 700 no Brasil, onde mais de 6 milhões e meio de pessoas tomaram a primeira dose e 2 milhões e 12 receberam as duas doses. A Colômbia se tornou o primeiro país da América Latina a receber vacinas do consórcio COVAX, coordenado pela Organização Mundial da Saúde, para ajudar países de média e baixa rendas. No sábado, a Administração de Alimentos e Medicamentos, a FDA, o órgão regulador dos Estados Unidos, aprovou o uso emergencial da vacina da Johnson & Johnson, que é tomada em dose única e pode ser conservada em congeladores comuns. Um estudo da Universidade de São Paulo, a USP, da Universidade de Campinas, a Unicamp, alerta que a vacina chinesa Coronavac talvez não proteja contra a variante do coronavírus identificada em Manaus. Quem já teve a doença com outras cepas do vírus talvez não tenha imunidade contra esta mutação, ameaça que o Brasil representa para o mundo como laboratório para mutações do vírus, chegou ao jornal americano The Washington Post, que noticiou que enquanto os casos caem na maior parte do mundo, a pandemia é pior do que nunca no Brasil. No mundo já são 114 milhões 430 mil casos e 2 milhões 540 mil mortes. Mais de 90 milhões de pacientes se recuperaram, 21 milhões e meio apresentam sintomas leves e 90.157 estão em estado grave. Os Estados Unidos são o país mais atingido, com 28 milhões 660 mil casos e 514.333 mortes. O ex-presidente Donald Trump, que reapareceu domingo na Conferência de Ação Política Conservadora para insistir na mentira de que ganhou a eleição, foi vacinado com a mulher Melania antes de deixar a Casa Branca. Os dois tiveram a doença. A ex-primeira-dama de 50 anos não está entre as prioridades. Furou a fila. Enquanto a indústria se recupera na Espanha e na Itália, a companhia transnacional japonesa confirmou que vai fechar sua fábrica na Zona Franca de Manaus no fim deste mês e parar de vender aparelhos de televisão em câmeras no Brasil. Até meados do ano vai continuar vendendo videogames. É verdade que as fabricantes de eletroeletrônicos japonesas, como a Sony e a Panasonic, perderam na última década a liderança para companhias sul-coreanas como a Samsung e a LG, mas é mais uma grande empresa que não vê vantagem em operar no Brasil, depois da Ford, que anunciou o fechamento de 3 fábricas e a saída do país em janeiro. Com a expectativa de forte recuperação da economia, quando a vacinação controlar o vírus, a Bolsa de Valores de Nova York subiu 2,4%, na maior alta desde junho. A Bolsa Nasdaq de ações de empresas de alta tecnologia avançou 3%. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Face, dê um like em Quarentena News 1. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros quando tiver de sair à rua. E muito obrigado pela sua atenção.